Ô Samuca, você chegou aí e tudo mais. A gente já falou bastante sobre esses Santos e Cruzeiro, mas o pessoal do chat está preocupado aqui. Questão de mercado, tem gente chegando, tem gente saindo. O que que tem de bom para nós aí? Então, Caramujo, a notícia mais recente aí agora é sobre uma proposta que realmente chegou para o Cruzeiro. Essa informação foi trazida aí pela ESPN e a gente conseguiu confirmar sobre o Jonathan Jesus, um valor aí na casa de 8 milhões de euros da proposta que chegou. Lembrando que o Cruzeiro trouxe o Jonathan lá em meados de 24, né? Comprou junto ao Ceará, pagou 8 milhões de reais na época, e aí o Cruzeiro, por esse valor, não pensa em negociar, mas se o Zenit melhorar as condições, o Cruzeiro está disposto a avançar aí, acima, na casa aí de 10 milhões de euros, pode dar negócio. Não sei se os russos vão subir a oferta que eles fizeram, né? Porque o Jonathan, ele atuou no profissional, mas ainda não se consolidou, né? E jovem ainda, mas muito potencial pela frente. Então, vamos ver. Se o Zenit subir um pouco mais aí a oferta, pode evoluir aí no final do ano, depois aí da Copa do Brasil, Caramujo. Boa. Então, 8 milhões de euros, proposta do Zenit pelo Jonathan Jesus. Vocês acham que está baixo mesmo o valor? E aqui já fazendo aquele nosso papel de diretores de futebol por um dia, né? Vocês pensam num valor assim que seria aceitável para o Cruzeiro vender, talvez manter um percentual de direitos econômicos pensando em revenda? E assim, eu vejo um pessoal que está meio estressado aqui com o Jonathan Jesus. É um jogador de 21 anos, né, gente? Pensar no quanto ele jogou nesse Campeonato Brasileiro e nos bons jogos que ele fez, é um cara que tem uma margem de evolução muito boa. Assim, vou começar então. Eu acho que é uma proposta interessante, mas o Cruzeiro está no seu direito de tentar pechinchar, né, de tentar pedir um pouco mais para a equipe do Zenit. E aí eu acho que é uma proposta muito boa, porque a gente olha o que o Cruzeiro pagou no Jonathan Jesus. Eu concordo, acho que é um atleta de potencial. Inclusive, discordo muito desse movimento que vende como se ele fosse muito ruim, e até vi em algumas pessoas em rede social, pessoas que inclusive queriam outros zagueiros de volta ao Cruzeiro, que para mim devem ir muito ao Jonathan Jesus, mesmo tendo mais experiência do que ele no futebol. Claro que é um jovem, isso vai acontecer dele em alguns momentos errar, mas fez grandes jogos, bons jogos, e aí eu me recordo daquele jogo contra o Palmeiras no Mineirão, onde ele para mim foi muito bem. Mas é uma proposta muito boa dentro de todo o contexto, né? Não é um jogador titular, é um jogador que não jogou tanto dentro do campeonato quanto talvez poderia jogar para poder justificar uma proposta nesse valor, e o que o Cruzeiro desembolsou no atleta em comparação ao que o Zenit tem oferecido agora, geraria um lucro, né? É um cenário legal da gente pensar aí. Essa é a forma que o Cruzeiro tem que pensar também nas suas negociações. Se o Cruzeiro conseguir um pouco mais com a equipe do Zenit, eu acho legal, né? Pedir para que o Zenit possa pagar um pouco mais. Mas se chegar num denominador comum, talvez esse valor com um percentual ficando aqui também com o Cruzeiro, acho um movimento interessante. Já acho a proposta hoje, e aí entendo que pode até receber um pouco mais, mas já acho a proposta hoje uma proposta interessante. O Jonathan é um atleta jovem, né? Chegou a fazer bons jogos aqui no Cruzeiro, alguns jogos até como titular, tem muito potencial para continuar se desenvolvendo. E aí, pensando na próxima temporada, mesmo que o Jonathan fique, eu tenho um pouco do desejo que o Cruzeiro vá ao mercado atrás de um zagueiro que tenha mais experiência e que tecnicamente seja superior aos dois reservas nesse momento, Jonathan Jesus e também o João Marcelo, que possa brigar por titularidade, principalmente ali com o Vidalba. E aí, levando isso em consideração, o Jonathan Jesus estaria numa posição difícil para que ele continue se desenvolvendo aqui dentro do Cruzeiro.
Porque hoje eu vejo o João Marcelo à frente do Jonathan. É claro que isso pode mudar, né? A gente sabe a competitividade interna, ela acontece muito. Então, pensando que ele precisa continuar se desenvolvendo e em 2026 estaria numa posição ruim para que haja essa competitividade, esse desenvolvimento, eu vejo com bons olhos. O Cruzeiro já teria ali um valor expressivo também, né, de retorno, e não vejo o porquê nesse momento de não vender. É claro que acho que o Cruzeiro pode ajustar o quesito ali de manter porcentagem. É interessante que o Cruzeiro faça isso, esse tipo de movimento também, porque é um garoto ainda, né? É jovem ainda. Mas nesse momento eu concordo com o Pedro. Acho que já é um bom retorno financeiro ao Cruzeiro, sim. É um bom valor, considerando que trata-se de um zagueiro, mas o Cruzeiro é um clube que hoje não está desesperado para fazer vendas. Palavras de Joaquim Pinto em entrevista aqui à Samuca TV. Então, tem que buscar aumentar esses valores, melhorar o máximo possível. E assim, já que você perguntou, né, Caramujo, diretora de futebol por um dia, se o Nino hoje é visto pelo Zenit como um jogador que o clube topa negociar, eu tentaria algo aí, uma composição pelo zagueiro Nino de 28 anos, que acho que no futebol brasileiro sobra. Inclusive no chat aqui teve o Rafael Fiedler falando que faria uma troca no 0-0 Nino e Jonathan Jesus. 8 milhões tá bom. Aí é o famoso, só falta combinar com os russos, né? Literalmente. Mas vamos ver. E com o Nino, né, Caramujo? E com o Jonathan também. Tem muita gente para combinar nessa aí. Os jogadores quererem ir. É complicado. Eu digo pelo salário, né? O Nino lá deve receber uma bolada boa. Deve receber mais que a gente aqui. O Cruzeiro tem quantos por cento do Jonathan Jesus? Eu acho que 100%. Agora, a gente também tem que parabenizar o movimento, né? Eu sou muito crítica da gestão Alexandre Matos no Cruzeiro nessa passagem, até porque acho que o papel dele não era só contratar ou vender, mas esse foi um baita de um movimento. Se um jogador que ainda sequer conseguiu se firmar no time titular do Cruzeiro, com 21 anos, já está atraindo esse tipo de proposta, é uma das evidências de que foi um movimento correto e a tendência, vendendo agora ou esperando e vendendo depois, é que o Cruzeiro tenha um lucro muito, muito interessante. 90%. O Cruzeiro tem 90%, o Ceará manteve 10%. Isso aqui no GE também. Eu vi no anúncio do Ceará na época. Ah, perfeito. Você trouxe por aproximadamente R$8, né? E a proposta agora é €8. É para ver o quanto o jogador valorizou nesse 1 ano e meio de clube. Acho que dá para a gente pensar em um valor um pouquinho superior, viu? Até o Rafael Baeta falou que o Valentim do Vélez não era 8 milhões de euros. Jonathan Jesus é melhor que o Valentim. O Rafael, o Valentim era um valor impossível de decifrar, né? Porque todo valor que chegava pedia um pouquinho mais. E já foi, né, gente? O soldado Valentim foi lá para o Betis, inclusive contra o Barcelona, aí jogou mal pra caramba, né? Mas tá fazendo um bom início de trajetória lá na Espanha. Eu não acho o Jonathan melhor que o Valentim, não, mas a gente tem que pensar no contexto, né? Por exemplo, um jogador que faz um bom campeonato brasileiro hoje, ele é melhor avaliado na Europa do que um cara que faz um bom campeonato argentino, né? É só considerar o nível de cada competição. O Brasileirão hoje é uma liga mais difícil que a Argentina.